O sangue opera dentro de uma faixa de pH entre 7,35 a 7,45. Essa faixa de pH é extremamente importante para a manutenção da fisiologia orgânica. Sabe-se que a qualidade da água que você bebe é de importância fundamental para a manutenção deste equilíbrio. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, vamos estudar água alcalina, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Vamos conversar sobre água alcalina, concluindo essa nossa bateria de aulas sobre água e qualidade de vida. Não é inscrito no canal? Se inscreva, ative as notificações, novas videoaulas todas as semanas. E não esqueça de sempre passar na descrição do vídeo para baixar o biomap da aula e bioese. Praticamente em todas as aulas temos bioese, talvez não nesta aula, porque é específica, é uma aula bem específica, mas vamos lá. Olha aí, galera, água alcalina, verdade ou mito? Professor Billy Paul, funciona ou não funciona? O que a ciência diz sobre a utilização da água alcalina? É útil ou não é útil? Tentaremos então responder a estes questionamentos nesta aula. Fique aí bem ligado. Primeiro vamos às considerações importantes. O ideal para a saúde é consumir uma água mais alcalina? Sim ou não? Outra questão importante. É verdade que um meio orgânico ácido favorece o aparecimento de uma série de doenças, inclusive o câncer? Outra questão importante. Essas águas alcalinas que são produzidas em casa realmente funcionam? Esses modelos de composição de água alcalina feitas em casas são seguras, professor? Muito bem. Até o final desta aula responderemos para você todos estes questionamentos. Mas vamos aos fatos. Fato 1. Mecanismos regulatórios. Muito bem. O seu organismo, ele é detentor de processos especiais e específicos para manter as condições ácidos básicas. Como assim, professor? Existe um mecanismo regulatório feito através dos órgãos de excreção, pulmões e rins. Professor, pulmões não é do sistema respiratório, não tem a ver com respiração? Os pulmões, eles excretam o CO2. Você inspira oxigênio, as células metabolizam esse oxigênio nos metabolismos energéticos, utilizando açúcares, aminoácidos ou ácidos graxos, e liberam o CO2, que deve ser expelido na expiração. O CO2 é um produto de excreção na respiração. E o CO2, ele está intimamente relacionado à acidez. Você sabe que o transporte de gases respiratórios no sangue, em se tratando de oxigênio, é através de oxihemoglobina. Em se tratando de CO2, a maior parte desse transporte é feito através de íons bicarbonato e íons H+. Beleza? Certo ou não? E isso está intimamente relacionado com o mecanismo ácido básico. Ok? Quanto mais você libera CO2, mais você mantém o equilíbrio ácido básico. Então, os pulmões, eles são extremamente importantes nisso aí, para evitar a chamada acidose respiratória, beleza? O outro processo é através do sistema renal. O rim, ele retira o excesso de H+, de íons H+, que você sabe que interfere diretamente no pH.
pH, potencial de hidrogênio iônico no meio. Então, se você está com excesso de H+, você pode retirar isso, aumentando a ventilação pulmonar, o que aumenta a liberação de CO2 para o meio ambiente, ou o sistema renal retira esses íons H+, através de seus néfrons e libera através da urina. É por isso que a urina tem um certo caráter de acidez. Esses mecanismos, entre outros, existem mecanismos químicos, até mesmo no processo de digestão, na formação do ácido clorídrico, ocorre aí alguns processos químicos de troca que participam desse sistema tampão para manter o equilíbrio ácido-básico. Esse é o fato 1. Tá certo? O sangue, ele opera numa faixa de pH de 7,35 a 7,45, ou seja, o sangue é ligeiramente, básico. E ele não pode ser muito básico, o que caracteriza a alcalose, e muito menos extremamente ácido, que caracteriza a acidose. Então, esses mecanismos regulatórios aqui, relacionados ao tamponamento, mantém o equilíbrio ácido-básico, fazendo com que a alteração do pH sanguíneo se mantenha na faixa de 7,35 a 7,45. Este é o nosso fato 1. Fato 2 é a alimentação. Como assim, professor? Hoje a nossa alimentação é extremamente ácida. Nós ingerimos muitos alimentos processados, alimentos industrializados, alimentos com muito açúcar, refrigerante, bebidas de natureza adocicada e etc, etc, etc. Posso citar muitos outros exemplos aqui. E aí, o que acontece? Esses hábitos alimentares tendem a levar o organismo para um processo de acidose, não a nível sanguíneo, que o pH sanguíneo é sempre constante. O organismo trabalha o tempo inteiro para que a faixa de pH não altere e se mantenha em 7,35 a 7,45. Mas a acidez orgânica de sistemas, principalmente de tecidos e células, ela pode se alterar. E a alimentação que nós consumimos hoje contribui com esse processo. E aí, o que acontece? Os mecanismos de controle ácido-básico vêm sofrendo desgaste. Vou repetir, vem sofrendo desgaste. É aí onde entra o consumo de água alcalina. Ela vai ajudar, na verdade, nessa manutenção desse mecanismo. Não é que ela vá alterar o processo, vá alterar o mecanismo ácido-básico sanguíneo, que ele se mantém sempre nessa constância, aconteça o que acontecer. Mas a nível tecidual, você sabe, a água tem grande influência, 70% do seu organismo é água, é inegável a importância deste líquido fundamental a nível tecidual, a nível celular. Tecidos acidificados, estudos indicam que a acidificação orgânica tecidual favorece o desenvolvimento de tumores cancerígenos. Tumores cancerígenos se desenvolvem muito bem em meio ácido e não tão bem em meios alcalinos. Então, a acidose metabólica é muito ruim para o organismo. Estresse leva à acidose, problema de alimentação leva à acidose, e preocupações e muita adrenalina, muito cortisol. Então, tudo isso tende a acidificar o organismo, o que se sabe cientificamente, que é extremamente prejudicial. E, além do mais, tumores cancerígenos usam fermentação lática como fonte de energia, produzindo ácido lático, o que acidifica bastante o seu meio, o meio aonde o tumor está inserido. Percebeu? Então podemos, consequentemente, deduzir que acidez orgânica não é uma coisa legal, não é uma coisa boa, não é muito salutar para um organismo saudável. Tecidos possuem capacidade de variação, capacidade de variação de pH.
pH maior que o sangue, pH menor que o sangue. Tá certo ou não? Então, os tecidos possuem essa capacidade de variação de pH maior que o sangue. Tá? Eu estou falando de capacidade maior, entendido? De alterar. O sangue não, se mantém sempre em constância. Os tecidos não, eles variam com mais facilidade. Então, a capacidade de variação de pH tecidual é muito maior, né? Esse sinal está representando isso, do que o que acontece na variação a nível sanguíneo. Com base nestes fatos, é sim recomendável o uso de água alcalina. Beleza? Então estão aí as justificativas de cunho científico para que se deva usar uma água mais alcalinizada. O que é uma água de boa qualidade, professor? Características: boa condutividade. A condutividade da água, você sabe perfeitamente bem, a condução elétrica está relacionado com os sais minerais que estão dissolvidos na água. Água destilada, por exemplo, que não tem sais minerais, é água pura, sem sais, ela não apresenta condutibilidade. Ela não faz condução elétrica. Tá? Então, sais minerais permitem que a água tenha uma boa condutividade, o que vai interferir diretamente nos mecanismos de equilíbrios eletrolíticos a nível de organismo. Outra característica fundamental é o PRAL. Professor, o que é o PRAL? Potencial renal de carga ácida. Ele tem que ser negativo. Tá certo ou não? Não positivo e nem neutro. Ele tem que ser negativo, esse PRAL. E o também chamado redox, reação de oxirredução, também tem que ser negativo. Uma água, tá, que tenha alto teor de oxigênio, que seja bastante oxidante, ela não é muito legal a nível orgânico. Então, qualidade da água, lembre-se, condutividade tem a ver com sais minerais, PRAL, potencial renal de carga ácida, negativo, e redox, também negativo. O estresse oxidativo leva ao envelhecimento celular mais rápido. Qual a solução então, professor? Água alcalina. Beleza? Está justificado aí, tá? Aí o contexto da nossa aula e a nossa defesa por essa água. Claro, existem muitas opiniões divergentes, inclusive de médicos e etc. Mas aqui está o que de mais atualizado existe para a defesa da água alcalina. Vamos conversar um pouco agora sobre água mineral. Todo mundo toma água mineral, a grande maioria das pessoas. Existem múltiplas marcas no mercado, tá certo, de água mineral. E quando você pega uma garrafinha de água mineral, você deve prestar atenção a dois fatores específicos. Que fatores, professor? O sódio, Na+, e o pH. Examinando as diferentes marcas de água, você percebe que a quantidade de sódio nesta água varia entre 3 a 123 miligramas por litro. Por quê, professor? Acréscimo a nível de manufatura, de industrialização, engarrafamento e outras coisas mais. O nível aceitável de sódio é até 20 miligramas por litro, ok? Acima de 20 miligramas, 123 miligramas, teor de sódio muito alto. Professor, e qual a relevância disso? O rim, ele trabalha com sódio e com água para garantir a manutenção da pressão arterial. Maior pressão arterial significa maior retenção de líquido, ok? Ou seja, mais sódio vai interferir diretamente no aumento da pressão, porque o sódio ele vai puxar água do sistema renal, dos túbulos renais e devolver ao sangue, aumentando a volemia plasmática. No momento que a volemia plasmática aumenta, a pressão arterial também aumenta. Então, o consumo excessivo de sódio é muito ruim para o controle da pressão arterial. Beleza? Então daí é extremamente importante você verificar os níveis de sódio presente na água mineral. E o pH, já sabemos, o mais próximo de 7 ou básico, entendido? Observação IPC1, observação importante pra cacete.
pH sanguíneo é entre 7,35 e 7,45. Observação IPC2, tá? Importante pra cacete. pH sanguíneo não alterável. pH da urina é alterável. Por que o pH da urina altera principalmente para ácido, professor? Porque o rim tem sistemas para retirar o H+, e devolver e eliminar através da urina. Urina muito ácida também favorece processos de infecção urinária. Faixa normal entre 4,6 e 8. Beleza? Show de bola? E aí, a composição físico-química da água interfere na nossa saúde? Vamos ver. Considerações importantes. Primeiro, escala de pH. A escala de pH, ela é assim, ó, ok? Esse é o melhor gráfico que eu já vi, tá? De considerações sobre escala de pH. Soluções neutras, pH 7. Abaixo de 7, acidez crescente. Acima de 7, basicidade crescente. Então aqui você tem, ó, soluções mais ou menos básicas, soluções medianamente básicas e soluções extremamente básicas. Da mesma forma, aqui você tem soluções extremamente ácidas, medianamente ácidas e altamente ácidas. Percebido ou não? Aqui nem tanto, médio e muito ácido aqui, 0, 1, 2, por exemplo, que é a acidez do estômago, suco gástrico, tá? Então essa é a escala de pH. Eu mostrei essa escala de pH para falar para você o seguinte detalhe: basicidade e acidez. Não está se falando aqui em alcalinidade. Básico, quando se trata de água, não é a mesma coisa que alcalino, porque a alcalinidade da água não está relacionada com o seu nível de basicidade. Eu posso ter uma água de pH básico, tá certo ou não? De uma alcalinidade baixa. Posso ter uma água de pH ácido com alcalinidade alta. Professor, agora confundiu a cabeça, agora voou total. Calma. Tenha calma que nós vamos entender. Voltando para cá, olha só. Pode-se ter uma substância ácida com alcalinidade. O que é alcalinidade? É a resistência à acidez. Tá certo ou não? Quanto mais resistente uma água for, de variar o seu pH para ácido, mais alcalina ela estará sendo. O contrário também é verdadeiro. Como assim, professor? Muito bem, antes da gente falar nos sais da alcalinidade, vamos entender isto. Eu tenho aqui 2 copos com água. Esse aqui, alcalinidade baixa, pH 7,4, ok? 7,4 é um pH ligeiramente básico, ok? Aqui eu tenho outro copo com água de alcalinidade alta, no mesmo pH de 7,4. Aí nós vamos pegar vinagre. Vinagre é constituído por um ácido que é chamado de ácido acético e vamos colocar vinagre nesse copo aqui de alcalinidade baixa e nesse copo aqui de alcalinidade alta. Olha só, eu tenho aqui, olha aí, ó, alcalinidade baixa. O pH era 7,4. Quando você colocou o vinagre, ele foi reduzido para 5. Essa mesma água aqui, que antes do vinagre estava com pH 7,4, está com pH 7,2. Percebeu a diferença? Essa água do nosso copo aqui, de alcalinidade baixa, não contém aqueles sais minerais que são necessários à manutenção da alcalinidade da água. Então, consequentemente, ela teve uma variação de pH considerável para meio ácido, em detrimento do nosso segundo copo com água de alcalinidade alta. Entendido aí a questão? Essa é a grande questão. E aí, quem são os sais, professor, da alcalinidade? Cálcio, que é importante para os ossos, o magnésio, que é importante para os órgãos, aí você tem o sódio, tem o potássio, tem o ferro e tem o manganês. E o principal mineral alcalinizante da água é esse aqui,
é o magnésio. Sais de acidificação, o fósforo, sulfetos, cloretos, iodo, bromo, cobre e o silício. E aí, olha só, professor, quais são os benefícios então de se tomar essa água alcalina? Protege os ossos, protege as artérias, prevenindo doenças cardiovasculares, combate o envelhecimento precoce, a acidificação orgânica envelhece, radicais livres, as oxidações de um modo geral envelhecem muito o organismo, a água alcalina ela tem um redox negativo, ela é mais redutora do que oxidante, praticamente não oxidante. Beleza? Então isso é importante para garantir a jovialidade do organismo, dos seus tecidos, de você como um todo. Previne certas doenças, principalmente as doenças relacionadas ao estresse, inclusive o câncer. Ela hidrata bem mais do que uma água mais ácida, melhora a sua disposição, ajuda na manutenção do peso, melhora a capacidade cognitiva, longevidade, atua beneficiando o sistema digestivo, combate a retenção de líquidos. Existem outros benefícios, eu citei aí apenas alguns dos benefícios da água alcalina. Belezinha? É entendido isso? Professor, como é que eu obtenho a água alcalina? Existem 3 meios de você obter. O primeiro deles é através da compra de um filtro alcalinizante que está custando mais de R$1.000 e uma das empresas aqui no Brasil que comercializa muito isso é a Aqualife. Já fiz até algumas palestras para a Aqualife, entendido? Envolvido, eu trabalho também com autodesenvolvimento, então já fiz palestras para as pessoas lá, eu conheço um pouco do trabalho que eles desenvolvem. E eles usam os filtros, principalmente à base de magnésio, que alcaliniza a água. Funciona muito bem. O problema é que está um pouco além da capacidade de compra, tá, da maioria das pessoas aqui no Brasil. Existe uma outra forma de fazer mais barata. Você pega 20 litros de água, ok? Água dessa que você compra engarrafada aí. Coloca 10 gramas de sal do Himalaia, 10 gramas de cloreto de magnésio. Okay? Você dilui tudo isso em 2 litros de água, mistura, devolve para o garrafão, mistura, deixa em repouso por algum tempo e aí você terá a sua água alcalina. Ou a maneira mais simples, mais fácil, mais barata e que também é eficiente é você pegar 1 litro de água e espremer dentro desse litro de água metade de um limão. Professor Billy Paul Jones, diga, pô professor, o limão não é ácido? O senhor não está falando aí de alcalinização? O limão é ácido. Como é que isso pode funcionar? Preste bem atenção. Eu disse para você agora há pouco, quando nós vimos a escala de pH, que basicidade, acidez, não tem nada a ver com a alcalinidade da água, e sim sais minerais. E o limão, apesar de ser uma fruta extremamente ácida, ela contém a grande maioria, principalmente magnésio, que são sais responsáveis pela alcalinização da água. Então você prepara 1 litro de água, metade de um limão, espreme dentro, mexe, guarde na geladeira e você passa o dia todo tomando. Todo dia você faz isso, é o modo mais simples que você pode para produzir água alcalina em casa. Caso contrário, compre o filtro ou monte esse processo caseiro aqui com um garrafão de 20 litros de água, 10 gramas sal do Himalaia, 10 gramas de cloreto de magnésio, aí você decide o que você vai fazer. Beleza? Está aí para você o que existe de estudos mais científicos, mais reais a respeito do uso de água alcalina. Beleza? Terminamos aqui então o nosso estudo sobre água e qualidade de vida. Vá na descrição do vídeo, baixe o Biomap da aula, o Bioese também, caso esteja um Bioese disponível. Nos encontramos na próxima aula, claro que sim. Até lá!